Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Resolução CMN número 4.860, de 23 de outubro de 2020. Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 22 de outubro de 2020, com base no artigo 4º, inciso 8, da referida lei, resolveu. Capítulo 1. Do objeto e do âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta resolução disciplina a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições que especifica. Artigo 2º. Componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes, pessoas naturais, inclusive empresários individuais, ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo único. Ficam dispensados de constituir ouvidoria os bancos comerciais sob controle societário de bolsas de valores, de bolsas de mercadorias e futuros ou de bolsas de valores e de mercadorias e futuros que desempenhem exclusivamente funções de liquidante e custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas cursadas. Capítulo 2. Da finalidade. Artigo 3º. A ouvidoria tem por finalidade: 1. Atender em última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição, e 2. Atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Parágrafo único. Para efeitos desta resolução, considera-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no país e o Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, de que trata o Decreto número 6.523, de 31 de julho de 2008. Capítulo 3. Da organização. Artigo 4º. A estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. Parágrafo único. A ouvidoria não pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesses ou de atribuições, a exemplo das unidades responsáveis por negociação de produtos e serviços, gestão de riscos, auditoria interna e conformidade compliance. Artigo 5º. É admitido o compartilhamento de ouvidoria pelas instituições, observadas as seguintes situações e regras. 1. A instituição integrante de conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil pode compartilhar a ouvidoria, constituída em qualquer das instituições autorizadas a funcionar. 2. A instituição não enquadrada no disposto no inciso 1 do caput pode compartilhar a ouvidoria constituída. A empresa ligada conforme definição de que trata o parágrafo 1º, ou b. Na associação de classe a que seja afiliada ou na Bolsa de Valores ou Bolsa de Mercadorias e Futuros ou Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros nas quais realize operações. 3.
A cooperativa singular de crédito filiada à cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou banco do sistema cooperativo, e 4. A cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída em cooperativa central, federação de cooperativas de crédito, confederação de cooperativas de crédito ou associação de classe da categoria. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no inciso 2, a linha A do caput, considera-se ligadas entre si as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as empresas não autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. As quais uma participe com 10% ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente, e 2. As quais acionistas com 10% ou mais do capital de uma participem com 10% ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente. Parágrafo 2º. Disposto no inciso 2, a linha B do caput, não se aplica a bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro. Parágrafo 3º. O disposto nos incisos 2, a linha B e 4 do caput, somente se aplica à associação de classe ou bolsa que possuir código de ética ou de autorregulação efetivamente implantado, ao qual a instituição tem aderido. Capítulo 4. Do funcionamento. Artigo 6º. As atribuições da ouvidoria abrangem as seguintes atividades. 1. Atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. 2. Prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta. 3. Encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto e 4. Manter o Conselho de Administração, ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucioná-los. Parágrafo 1º. O atendimento prestado pela ouvidoria. 1. Deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante. 2. Deve ser gravado quando realizado por telefone, e quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação. E 3. Pode abranger a, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário, e b. As demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. Parágrafo 2º. O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Artigo 7º. As instituições referidas no artigo 2º devem 1. Manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria, de forma a registrar o histórico de atendimentos, as informações utilizadas na análise e as providências adotadas e b. Controlar o prazo de resposta. 2. Dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, sua finalidade, suas atribuições e formas de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços. 3. Garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página inicial. b. Informado nos extratos comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários e c. Inserido e mantido permanentemente atualizado em sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil. Parágrafo único. As informações relativas às demandas recebidas pela ouvidoria devem permanecer registradas no sistema mencionado no inciso 1 pelo prazo mínimo de 5 anos,
contados da data da protocolização da ocorrência. Capítulo 5. Das exigências formais. Artigo 8º. O estatuto ou contrato social, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor, de forma expressa, sobre os seguintes aspectos. 1. A finalidade, as atribuições e as atividades da ouvidoria. 2. Os critérios de designação e de destituição do ouvidor. 3. O tempo de duração do mandato do ouvidor, fixado em meses, e 4. O compromisso formal no sentido de a. Criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. E b. Assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 1º. Os aspectos mencionados no caput devem ser incluídos no estatuto ou no contrato social na primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria. Parágrafo 2º. As alterações estatutárias ou contratuais exigidas por esta resolução relativas às instituições que optarem pela faculdade prevista no artigo 5º, incisos 1 e 3, podem ser promovidas somente pela instituição que constituir a ouvidoria. Parágrafo 3º. As instituições que não constituírem ouvidoria própria em decorrência da faculdade prevista no artigo 5º, incisos 2 e 4, devem ratificar a decisão na primeira Assembleia Geral ou na primeira reunião de diretoria realizada após tal decisão. Artigo 9º. As instituições referidas no artigo 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria. Parágrafo 1º. O diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros. Parágrafo 2º. Nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro, que estejam sujeitos à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria, na forma da regulamentação, o ouvidor não poderá desempenhar outra função, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria. Parágrafo 3º. Nas situações em que o ouvidor desempenhe outra atividade na instituição, essa atividade não pode configurar conflito de interesses ou de atribuições. Artigo 10. Nas hipóteses previstas no artigo 5º, incisos 1, 3 e 4, o ouvidor deve 1. Responder por todas as instituições que compartilharem a ouvidoria e 2. Integrar os quadros da instituição que constituir a ouvidoria. Artigo 11. Para cumprimento do disposto no caput do artigo 9º, nas hipóteses previstas no artigo 5º, inciso 2, as instituições referidas no artigo 2º devem 1. Designar perante o Banco Central do Brasil apenas o nome do respectivo diretor responsável pela ouvidoria e 2. Informar o nome do ouvidor, que deverá ser o do ouvidor da associação de classe, da Bolsa de Valores, da Bolsa de Mercadorias e Futuros ou da Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros, ou da entidade ou empresa que constituir a ouvidoria. Capítulo 6. Da prestação de informações. Artigo 12. O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral quantitativo e qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro. Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando constituído, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Artigo 13. As instituições referidas no artigo 2º devem divulgar semestralmente, nos respectivos sítios eletrônicos na internet, as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, inclusive os dados relativos à avaliação direta da qualidade do atendimento de que trata o artigo 16. Artigo 14. O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativos às atividades da ouvidoria. Capítulo 7. Da certificação. Artigo 15.
As instituições referidas no artigo 2º devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizem as atividades mencionadas no artigo 6º sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. Parágrafo 1º. O exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relativos à ética, aos direitos do consumidor e à mediação de conflitos. Parágrafo 2º. A designação de integrantes da ouvidoria referidos no caput fica condicionada à comprovação de aptidão no exame de certificação, além do atendimento às demais exigências desta resolução. Parágrafo 3º. As instituições referidas no caput devem assegurar a capacitação permanente dos integrantes da ouvidoria em relação aos temas mencionados no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no artigo 5º, incisos 2 e 4, aplica-se o disposto neste artigo aos integrantes da ouvidoria da associação de classe, entidade ou empresa que realize as atividades mencionadas no artigo 6º. Capítulo 8. Da avaliação direta da qualidade do atendimento prestado. Artigo 16. As instituições referidas no artigo 2º devem implementar instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimento. Artigo 17. A avaliação direta da qualidade do atendimento de que trata o artigo 16 deve ser 1. Estruturada de forma a obter notas entre 1 e 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto. 2. Disponibilizada ao cliente ou usuário em até um dia útil após o encaminhamento da resposta conclusiva de que trata o artigo 6º, inciso 3, e parágrafo 2º, e 3. Concluída em até 5 dias úteis após o prazo de que trata o inciso 2. Artigo 18. Os dados relativos à avaliação mencionada no artigo 16 devem ser 1. Armazenados de forma eletrônica, em ordem cronológica, permanecendo à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 anos, contados da data da avaliação realizada pelo cliente ou usuário e 2. Remetidos ao Banco Central do Brasil na forma por ele definida. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 19. O relatório e a documentação relativos aos atendimentos realizados, de que tratam os artigos 6º, parágrafo 1º, 7º e 12, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos. Artigo 20. O número do telefone para acesso gratuito à ouvidoria e os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos permanentemente atualizados em sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil. Parágrafo único. O disposto no caput deve ser observado, inclusive, pela instituição que não constituir componente de ouvidoria próprio em decorrência da faculdade prevista no artigo 5º. Artigo 21. O Banco Central do Brasil poderá adotar as medidas necessárias à execução do disposto nesta resolução. Artigo 22. Ficam revogadas: 1. A Resolução número 4.433, de 23 de julho de 2015 e 2. A Resolução número 4.629, de 25 de janeiro de 2018. Artigo 23. Esta resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2020. Roberto de Oliveira Campos Netos, Presidente do Banco Central do Brasil. Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.